Olá, esse aqui é o canal Taberna Libertária. Ele tem esse nome ridículo porque eu não tenho criatividade suficiente para fazer qualquer outro nome, então vai ficar assim mesmo. Se alguém puder me dar uma sugestão de algum nome que você acha melhor, dê por favor, porque sei lá, não sei se esse nome tá bom ou não. Mas esse aqui vai ser um canal onde eu pretendo fazer vídeos, pelo menos uns 3 vídeos por semana, né? Um vídeo de economia. O primeiro vídeo de economia que vai sair é sobre inflação. É bem básico, depois eu quero fazer um vídeo complementar de inflação, dizendo quem se beneficia com a inflação. Depois eu acho que eu posso fazer um vídeo sobre ciclos econômicos e keynesianismo, ortodoxia, SEI e Adam Smith e qualquer outro economista de renome. Também quero fazer um vídeo do valor marginal na economia, é interessante. O outro tema do canal vai ser filosofia. Eu vou tentar explicar mais ou menos o básico de filosofia, por exemplo, esse vídeo. Como eu não quero me alongar muito nele, eu vou fazer um adendozinho, vou ensinar um pouquinho de epistemologia, as categorias do conhecimento, vou ensinar o que é conhecimento analítico, sintético, a priori, posteriori, sintético a priori e assim por diante. Também quero fazer uns vídeos relacionados a qualquer assunto geral sobre anarcocapitalismo, sobre, por exemplo, um vídeo que eu estou preparando para fazer. Esse aqui vai ser sobre a proibição do álcool nos Estados Unidos. Vou fazer desde antes da Guerra de Secessão, com os washingtonianos e os grupos evangélicos querendo proibir o álcool, com o pretexto de trazer o mundo santo para o Senhor Jesus Cristo. É sério, essa é a justificativa. E claro que tinha outros, vou falar da decorrência do álcool, vou falar 2 vagabundo, maldito, criatura do inferno, chamado Simon N. Patten e Irving Fisher. Tinha mais um, eu esqueci o nome. Vou falar sobre dele também, a merda da escola historicista alemã, também é uma desgraça. Mas vou fazer esse vídeo aí sobre o álcool, vai ser interessante. Eu vou fazer uma série de filosofia, de epistemologia primeiro. Falar umas questões epistemológicas, falar a minha posição em relação à origem do conhecimento, que, embora eu goste muito da epistemologia kantiana, eu acho que eu tenho um complementar para as pessoas kantianas, criticistas. Eu acho que eu posso complementar, pelo menos, a origem do conhecimento, trazer uma versão um pouquinho aprimorada dela. Kant dizia que a origem da razão, a origem do conhecimento vem da experiência. Eu acho que isso é insuficiente. Eu vou trazer o meu ponto. É isso. A origem do conhecimento vem da identidade, da comparação, da semelhança, da diferença. E é isso. Eu também vou fazer um vídeo ainda. Hoje eu tinha parado o dia para estudar física e estudar filosofia, onde eu ia fazer um vídeo sobre a filosofia do incondicionado, condicionado e relativismo. A questão do arquê, ou seja, o princípio básico, o princípio de tudo, basicamente, a forma que molda o mundo. E, cara, eu tava escrevendo, fui falar dos gregos, fui falar de Pitágoras, fui falar de Heraclito. Aí chegou o vagabundo Parménides, eu esqueci como é que pronuncia o nome desse puto. Aí chegou esse vagabundo, começou a falar de ontologia e me bugou um pouquinho. Aí eu tive que tentar prestar mais atenção, tive que compreender o que ele estava falando, ser, não ser, e etc. E entendi, eu comecei a escrever, a anotar, tava anotando no celular e perdi tudo. Puta que pariu, cara. Fiquei 1 hora fazendo essa merda. Aí eu perdi tudo. Então, bora logo fazer esse vídeo, né? Bora. Eu não vou ficar alongando vocês aqui nesse canal, nesse vídeo no caso, mas eu também quero fazer um vídeo sobre criptomoedas. Mais precisamente a Stellar, que é uma criptomoeda que eu gosto muito. Muito bonita. Criptomoeda belíssima. Que é essa Stellar, viu? Sugiro a todos a dar uma investida nela. Então bora lá, categoria do conhecimento. Primeiro conhecimento é o conhecimento analítico. Isso aqui é epistemologia. Analítico. Conhecimento analítico. Ele está contido. Todo conhecimento analítico está contido no significado das palavras, da linguagem, etc. Ou seja, no conceitual. Você pode conceituar, fazer proposições a partir da definição, do significado das palavras. Por exemplo,
a proposição "a verdade existe". Isso é um conhecimento analítico, você só precisa saber do significado das palavras para assim ter uma afirmação, uma negação, a verdade, um juízo e assim por diante. E assim você chega à verdade. É a lógica, basicamente, é o conhecimento analítico. O conhecimento sintético, lembre-se, analítico está contido no significado, a lógica. Sintético não está contido nas palavras. O conhecimento sintético, você não pode chegar à verdade com ele apenas por definição das palavras, conceitual e etc. Vou te dar um exemplo. O fato de todos os leões machos terem jubas ou não, você não pode chegar a esse conhecimento, a essa verdade, apenas no significado das palavras. Por exemplo, a palavra leão não está intrínseco no significado da palavra leão, ele tem a juba, não. Você precisa observar, você precisa usar os sentidos e assim por diante. O outro conhecimento agora é o a priori e o posteriori. O conhecimento a priori é todo conhecimento interno, todo conhecimento que você faz uma reflexão interna sobre qualquer coisa. Você não precisa usar os 5 sentidos para poder ter noção do a priori, como eu disse, a verdade existe. Isso é um conceito a priori. O outro conhecimento é o posteriori, ou seja, o conhecimento empírico. Só há como você ter o posteriori se você poder usar os 5 sentidos. Você precisa fazer testes, etc., a partir de qualquer objeto. Então, no conhecimento empírico, só tem como você saber o fenômeno das coisas. O que é o fenômeno? É a aparência. É o que... E assim, a partir do fenômeno surge a ciência, todos os fenômenos, basicamente. Ou seja, se o conhecimento empírico ele vem a partir dos sentidos e você só pode conhecer o fenômeno das coisas, você não pode conhecer o número. O que é o número? É a coisa em si. Você não pode obter conhecimento a posteriori do número. É impossível. Porque, vou te dar um exemplo. O que eu estou falando, eu acho que vai exemplificar a sua cabecinha. Uma bola azul. Peça uma bola azul. Você poderá ver a bola com a aparência da bola. Você vai poder ver uma bola azul lá. Você está vendo a aparência da bola, ela é redonda e etc. Agora, se você botar do seu lado um daltônico, ele já vai ver a bola de um modo diferente. Você vai enxergar a bola azul. Eu não sei se daltônico enxerga azul ou não, foda-se. Mas você entendeu o ponto que eu quero chegar? Ele vai enxergar, sei lá, vermelho. Então dá para ver que o fenômeno que você está enxergando é diferente a aparência, no caso da bola, é diferente para duas pessoas, 2 pontos de vista. Agora, se você pegar um cachorro, o cachorro vai ver a bola diferente também. Uma abelha vai ver a bola diferente. Todos esses vai ver a bola de diferentes formas. Ou seja, você não pode ter certeza que o que você está vendo é o número da coisa, é a coisa em si. Você nunca vai poder saber disso. Você somente vai poder saber a aparência da coisa, o fenômeno. Sacou? Número, a coisa em si, nós não podemos saber, nós não podemos conhecer a coisa em si, e a gente só pode saber do fenômeno da coisa. Ok. Como eu disse, o a priori é o conhecimento que não necessita do empírico. Então vamos lá. Tem alguns pontos agora, que é o sintético a priori, que é um dos mais importantes que existe. O Kant tratou muito dele. Que é todo aquele conhecimento que não está contido no significado das palavras. Contudo, não é necessário utilizar os 5 sentidos. Ok, então é um conhecimento que você não precisa o empírico do significado das palavras. Você não tem o significado dela para chegar à verdade. Porém, você também não precisa usar o empírico. Um exemplo disso, no caso, uma reflexão interna, ok? O sintético a priori é sempre uma reflexão interna. Você não precisa do externo. Exemplo de conhecimento sintético a priori: a economia, a ação humana. O indivíduo utiliza meios para conseguir fins, ou seja, você não vê o fenômeno da ação humana, você não vê o fenômeno da economia, você não vê o fenômeno dos meios para conseguir os fins da cabeça do indivíduo, você não consegue ver isso. E mesmo assim, se você negar esse tipo de conhecimento, como da ação humana, você vai estar caindo em contradição, porque você está realizando uma ação humana, sempre. Todo mundo realiza sempre a ação humana. Então você cai em uma contradição. Basicamente,
Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Ah, é verdade. O conhecimento da ação humana, o indivíduo utiliza meios para conseguir fins, a economia, tudo isso não tá ligado ao significado da palavra em si. Você não pode saber disso apenas a palavra indivíduo, ou você não pode conseguir entender o conceito econômico, o conceito de satisfação apenas pela palavra humana, pela definição humano, não tem como. Então, e ela não pode ser analisada empiricamente, pois não é um objeto, não é um corpo, não é uma coisa. O outro tipo, ok, esse foi o sintético a priori. Lembre-se, sintético a priori, todo aquele conhecimento que não está contido no significado das palavras, contudo, não é necessário utilizar um conhecimento a partir dos 5 sentidos, lembre-se disso. Próximo, esse aqui é o sintético a priori, nem de basicamente tudo que está na psique humana, tudo está na cabeça humana. O outro tipo de conhecimento é o sintético a posteriori, é um conhecimento que não utiliza das definições nem de uma reflexão externa, apenas de reflexões externas sobre um objeto, sobre uma coisa, sobre um corpo. O próximo tipo de conhecimento tem também o analítico empírico a posteriori, no caso, só que não existe, não tem como você obter conhecimento a partir dele. Então, bem, é bem simples esse termo de categoria do conhecimento, não tem muita coisa para falar além disso. E deixa eu ver quanto tempo tá esse vídeo já. Tá em 12 minutos. Acho que dá pra falar bem rapidinho. Cara, eu não vou me alongar muito agora não. Dedução e indução. Eu não vou falar muito disso não, talvez se vocês quiserem um vídeo mais completo sobre isso. Dedução e indução basicamente é o que nos faz poder chegar à verdade, conhecer coisas. Por exemplo, o conhecimento dedutivo, uma proposição dedutiva, por exemplo, está nos conceitos e na lógica. Se pode ter certeza sobre ela. É um fator eidético, ou seja, é um fator que não utiliza entes contingentes, nem nada desse tipo. Ou seja, se você chega a uma dedução lógica, ela é verdade para sempre, é uma verdade atemporal. Por exemplo, uma premissas dedutivas. Pedro é humano, todo humano é mortal, logo Pedro é mortal. Isso é uma dedução, é uma proposição dedutiva. Ou, por exemplo, esse aqui é do argumento cosmológico Kalam, que é tudo que passa a existir tem uma causa, o universo passou a existir, logo tem uma causa. Isso também é uma premissa dedutiva. As premissas indutivas, a indução, analisa fenômenos fáticos, ou seja, fenômenos que acontecem e que podem não acontecer, ou não segue dedutivamente, ou alguma coisa pode impedir esses fenômenos de acontecer. É um fenômeno contingente, não é necessário. Lembre-se, contingente não é necessário. Algo necessário sempre vai existir. Algo contingente não pode falhar em existir, pode falhar em acontecer. Algo necessário sempre vai acontecer. Os matemáticos, eles acreditam que não tem como você imaginar, por exemplo, um universo onde não exista números. Eu não tenho certeza sobre isso, mas alguns matemáticos já vi dizendo. Logo, esses números são necessários. Não tem como você imaginar algo sem eles. É um fenômeno necessário. Então, você não pode ter certeza sobre argumentos indutivos ou sobre fatos indutivos e assim por diante. Pode falhar a indução é falha. Você não pode ter certeza sobre as coisas que vão acontecer. Deixa eu tentar pensar em um exemplo aqui para facilitar a sua vida. O som ele se propaga mais rápido no sólido do que se propaga no ar. Isso aqui é um fato fático. Então, sempre o som se propaga mais rápido no sólido, ondas sonoras se propagam mais rápido no sólido ou no líquido que no ar, por exemplo. Porém, pode ser que aconteça algum fenômeno, alguma coisa que impeça esse som de se propagar mais rápido no sólido, e essa coisa que aconteceu momentaneamente, que fez o som se propagar mais rápido no ar,
vai impedir essa indução de ser uma verdade absoluta e imutável. Entendeu? Então acho que tá bom para esse vídeo já. Acho que tá bom. Acho que o próximo vídeo eu posso fazer sobre a origem do conhecimento lá de Kant, ou faço sobre a filosofia do condicionado, incondicionado e relativismo. Obrigado por ter assistido até aqui. Falou!